Olá, Dai. Olá a todos que acompanham o Link News. Um avanço na medicina preventiva pode mudar a forma como o Alzheimer é detectado no Brasil. A Anvisa aprovou o primeiro teste rápido de urina capaz de identificar biomarcadores associados ao risco da doença, antes mesmo do surgimento dos primeiros sinais. O resultado sai em cerca de 10 minutos. Isso permite que pacientes e médicos identifiquem a necessidade de uma investigação aprofundada. Especialistas reforçam que o teste não substitui o diagnóstico clínico e deve ser utilizado como uma ferramenta de triagem. Em um país que envelhece cada vez mais, a detecção precoce pode fazer diferença no planejamento do tratamento e na qualidade de vida dos pacientes. Para entender melhor como esse teste funciona, a gente recebe aqui no Link News a Júlia Campanha, diretora internacional da Biocon Diagnósticos, empresa que é responsável pela distribuição dos testes no Brasil. Antes de mais nada, Júlia, obrigado pela participação aqui conosco. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade. É tão bom a gente poder ter um espaço para falar de prevenção, né? Nesse Brasil que a gente é tão reativo, a gente poder trazer para os brasileiros a informação da prevenção de uma doença que até então a gente sabe que não tem cura, mas a gente tem que falar que é possível sim se cuidar, se prevenir, se preparar aí para uma velhice mais saudável. Então, para as pessoas que estão ouvindo pela primeira vez falar nesse teste, o que esse teste de urina consegue fazer, ou o que ele consegue perceber no cérebro das pessoas com tanta antecedência? Então, a primeira coisa que a gente tem que trazer aqui é o quê? A beta-amiloide é a proteína que, ao longo dos anos, ela se acumula e tem a formação da placa, que vai gerar ali, entre os neurônios, esse rompimento da cognição. Então, descobriu-se o quê? Que essa proteína, na verdade, ela é uma tempestade silenciosa. Ela vai se acumular 20 anos antes do primeiro sintoma clínico. Então, o que a gente sabe? Que pacientes saudáveis, sem sintomas clínicos de cognição, declínio cognitivo mesmo que leve, eles podem já estar produzindo de forma exacerbada essa proteína que ao longo desses anos vai se acumular. Então, o nosso teste ele vai pegar o quê? Ele faz de forma rápida, ele faz a detecção que se você está tendo uma produção exacerbada justamente dessa proteína beta-amiloide, que pode gerar aí, com o tempo, o acúmulo para a formação de uma placa. No passado já tivemos testes rápidos, aprovados ali, mas foram questionados pela baixa sensibilidade. O que faz essa tecnologia atual ser tão diferente, ser tão inovadora? E também lhe pergunto quanto à possibilidade de custo. Porque, obviamente, num país como o nosso, sempre há preocupação. O quão caro ou é esse tratamento, não, esse exame? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que trazer, eu acho muito importante essa pauta que você levantou, custo. Por quê? Porque a gente tem que, no Brasil hoje, tem 2 milhões de pessoas diagnosticadas. E a gente sabe que tem subnotificação. Por quê? É tudo muito caro. E ainda por cima... Qual que é o principal fator hoje que a gente tem pela Febras que gera o Alzheimer, né? O causador do Alzheimer no brasileiro? A baixa escolaridade. Quando você vê para um cenário do Brasil de baixa escolaridade gerando o Alzheimer, você já sabe o quê? Que o fator custo, ele é sim relevante, que você tem que levar isso em consideração. Então, nosso teste, o fato dele ser um positivo e um negativo e ser imunocromatografia, um teste rápido, ele traz justamente o que não existia antes no mercado, que é um baixo custo. É a oportunidade de você ter uma prevenção, de poder se acompanhar um check-up neural, como está a sua saúde neural hoje, diante de um valor que seja mais em conta e mais acessível para o brasileiro, né? E quando você pega e fala das outras metodologias, é porque elas são realmente muito caras. Outras metodologias no mercado, elas trazem valores que chegam para o paciente final de R$2.000, R$3.000. Vamos ser muito sinceros. Quem hoje que esteja sem um sinal clínico tem a condição no Brasil de fazer em larga escala um teste desse simplesmente para saber se está tudo bem? Como que vai gastar R$2.000 e R$3.000 hoje? Não é condizente com a realidade da maioria dos brasileiros. E a gente ainda traz aí dados da Febras, o quê? Que quase 60% dos casos de Alzheimer no Brasil hoje poderiam ter sido evitados. Então, você precisa trazer, sim, para a população uma tecnologia de baixo valor que traga ali a possibilidade de um rastreio precoce, né? O rastreio do risco precoce. E me explica uma coisa, você falou do teste dessa proteína que é detectada na urina. E
Como é que é o resultado desse teste? É qualitativo, positivo, negativo? Ou ele é um exame que entrega uma medida dessa beta-amiloide que foi encontrado e esse número que serve de importância para o neurologista justamente perceber que há algum risco? Na verdade, ele é qualitativo. Então, ele vai dar positivo ou negativo se você tem ali, a partir do ponto de corte, indica uma produção aumentada dessa proteína beta-amiloide. A partir disso, então, por isso que é tão importante a gente trazer que ele é um teste de triagem, porque a partir disso convém o que? Uma pesquisa clínica para você ter a oportunidade de identificar o paciente que tem o quê? Um risco elevado. Diante de um risco elevado, você vai fazer um acompanhamento com o seu médico do que está por trás desse risco. Nós temos que existem fatores que aumentam o risco, né? Não é só a genética. Antes a gente trazia muito que o Alzheimer era genética, né? Mas hoje a gente sabe que a gente tem um mundo neuroinflamatório, né? Nós trazemos o quê? Obesidade, as pessoas estão dormindo mal, hipertensão, diabetes, todos esses fatores aumentam o risco de uma produção de beta-amiloide. Então, mediante um positivo, você já sabe que aquele paciente tem o risco aumentado. E aí ele vai para uma pesquisa clínica junto com o médico da sua confiança de como ele pode fazer a intervenção naquele quadro. Ele justamente traz o quê? Uma janela de intervenção. É antes da formação da placa. Isso é que é o valor do teste. Porque algumas pessoas pensam assim, que triagem seria uma coisa que denegriria. Mas não, é a parte positiva. É aí que é o ouro do nosso produto. Por quê? Se você fala de diagnóstico, você fala de janela de prevenção fechada. Você não tem mais a oportunidade, você vai tratar uma doença que já está diagnosticada. Mas quando você traz a triagem diante do risco, você traz o quê? Que você pode, junto ao seu médico de confiança, fazer uma pesquisa clínica de algo para intervir naquele processo. Claro. Por falar em triagem, já se tem um público-alvo definido para quando começar a fazer esse exame? Por exemplo, eu imagino que uma pessoa com 20 anos já deve fazer, já não deve fazer. Qual é a idade que vocês acreditam justamente o início dessa triagem? E se tem algum perfil, por exemplo, casos de pessoas que já tiveram familiares na família com Alzheimer, ou seja, porque imagino que uma triagem não dá para... Vamos fazer em toda a população, né? Vai gerar um caos. Mas qual seria, então, esse público-alvo para esse teste de triagem? Antes, vou só trazer um dado muito interessante. Porque quando esse teste chegou para nós, a primeira pergunta que eu fiz foi como ele está funcionando em outros países, né? Para a gente poder entender também como isso se aplicaria ao Brasil. E em diversos países, por exemplo, como a China, ele é utilizado justamente como uma triagem populacional pelo governo. Porque a gente tem uma população ali para ser triada justamente em larga escala, para ter um cuidado de saúde neural. Quando você traz que o Alzheimer ele tem um gasto por ano de 1,1 trilhão de dólares em cuidados, o governo tem um interesse sim em fazer em larga escala na população para detectar o risco antes e ter uma oportunidade de intervenção. Falando de idade, como a gente falou aqui, né, são 20 anos de janela de intervenção. Então, considerando que os primeiros sinais de declínio cognitivo começam entre os 60 e 65 anos, a gente recomenda que seja feito a partir dos 45 anos, para você já fazer essa pesquisa clínica, para observar como está acontecendo, como está a sua saúde neural e poder falar também de neuroprevenção. Se fizer mais tarde, pode ser que ele já não surta o efeito necessário, ou seja, para esse tratamento inicial? Não, se dentro do tratamento inicial, ele é 100% eficaz. Tanto que as nossas validações, elas foram feitas em comparação com o quê? O PET scan, que é o padrão ouro. A única coisa que a gente precisa ter muita consciência, isso com qualquer outros testes do mesmo segmento, é o quê? Se uma pessoa já está com muitas placas, pode ser que sim, aí já não esteja caindo na sua corrente sanguínea, essas placas não estejam passando ali a barreira hematoencefálica e elas não sejam mais detectadas na urina, né? Talvez nem no sangue, mas por isso que ele é um teste de triagem precoce nos anos iniciais. É justamente antes do diagnóstico. Eu queria fazer uma última pergunta, até com algo que a senhora já mencionou na nossa conversa. Eu também já vi a senhora defendendo sobre esse check-up cerebral.
que a gente faz o check-up diário para ver como é que está o coração, para ver como é que está o colesterol, mas infelizmente a nossa parte neurológica não é feita. Esse seria um primeiro passo? A senhora defende justamente essa ideia para a gente ficar de olho no nosso cérebro? Eu defendo exatamente essa ideia. Tem algumas pessoas que me perguntam assim, Júlia, mas me explica de forma mais simples. Eu falo assim, por exemplo, você não observa o seu colesterol? Por quê? Porque o seu colesterol, você sabe, se ele não estiver em equilíbrio, você pode ter um acúmulo que pode entupir uma artéria importante. Não significa que você vai ter ali uma patologia mediante aquilo, mas você precisa cuidar para que isso não aconteça. E é por isso que você olha para o seu colesterol. E é da mesma forma você passar a entender esse biomarcador, a beta-amiloide, que ela representa o quê? Uma neuroinflamação. Então, se você tem uma neuroinflamação, você pode, a partir daí, ter um check-up neural. E eu posso aproveitar e puxar aqui uma situação que nós trouxemos para a população? Favor. Gente, pensando nisso e apoiando, né, a saúde do brasileiro, quando a gente fala de prevenção neural, a Biocon vai subsidiar um voucher para quem está nos assistindo. Nós estamos disponibilizando um QR Code onde você vai poder fazer um simples cadastro e ter acesso a um voucher de R$50. O nosso teste já está disponível em laboratórios de todo o Brasil. Todo o Brasil hoje tem um laboratório que tem o nosso teste. Você chega com esse voucher e a Biocon vai subsidiar o desconto de R$50 mediante o seu cadastro, porque a Biocon quer apoiar justamente a neuroprevenção. A gente trazer isso para a pauta, né, do brasileiro. Júlia, quero agradecer demais por você ter vindo aqui, parabenizar também pelo trabalho e até uma próxima. Muito obrigada. Obrigada.